Muito bem, estamos na nossa aula de número 60, agora no capítulo 2, seção 3, do título 5 da LDB. Hammurabi, é importante eu apresentar essa questão de título, capítulo, seção? Eu acho importante, eu acho relevante para mostrar organização do seu trabalho. E não só chegar artigo tal e sair lendo, inciso tal e sair lendo. Não, você situa topograficamente, vamos usar essa metáfora, dentro de um mapa, aonde você está com o seu aluno, ok? Então, estamos no artigo 32, vamos falar de ciclos, vamos falar de progressão regular e progressão parcial, vamos falar do idioma oficial com o qual o ensino é ministrado no Brasil, vamos falar de ensino presencial, vamos falar um pouco, tangenciar o Estatuto da Criança e do Adolescente e falar sobre a importância dos símbolos, do ensino dos símbolos nacionais. Perfeito? Então, começamos com o parágrafo 1º, que diz que é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Estamos no parágrafo 1º, recapitula aqui, do artigo 32. Na aula passada, vimos o artigo 32 e seus incisos. Nesta, estamos vendo o 32 e os seus parágrafos. Eu separei em aulas distintas. Então, o primeiro parágrafo fala que é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. O que isso quer dizer? Bem, olha para cá. Eu tenho um ensino fundamental e ele tem 9 anos de duração. Sabemos disso. Dividido em 2 fases, os chamados anos iniciais e os anos finais. Geralmente, os sistemas de ensino, quando se subdividem em ciclos, pegam os 3 primeiros anos do ensino fundamental, os 3 primeiros anos do fundamental, e colocam em um ciclo único. Até por força das diretrizes curriculares nacionais. Então, quando dividem em ciclos, não são obrigados a fazê-lo, colocam o primeiro, o segundo e o terceiro ano no único ciclo, e geralmente colocam 4º e 5º também em um único ciclo. Teríamos aí o primeiro ciclo do ensino fundamental, o segundo ciclo do ensino fundamental. Podemos fazer ciclos envolvendo o 6º, o 7º, o 8º e o 9º ano? Sim, isso fica a critério de cada sistema. Perfeito? Mas geralmente a maioria dos sistemas, quando faz dessa forma aí. O primeiro ciclo envolvendo os 3 anos do ensino fundamental e o segundo ciclo envolvendo o 4º e o 5º ano do ensino fundamental. Diz o 32, parágrafo 2º, que os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série. A gente sabe o que é progressão regular por série. É a mesma coisa que progressão regular por ano. Passa do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o 4º. É a mesmíssima coisa. Progressão regular por série é a mesma coisa que progressão regular por ano, é o passar de ano. Então, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série ou ano podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada. E aí eu coloquei ali entre parênteses. Aquele conteúdo que está entre parênteses fui eu que escrevi, tá? Não está na lei, não. Progressão continuada, entre parênteses. Não é a mesma coisa que a aprovação automática. Se no teu município, se no teu estado, a progressão continuada é vista como progressão automática, isso é uma forma errada de executá-la. Então, a progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, só para você entender, volta para o slide anterior. No slide anterior eu tenho os 9 anos do ensino fundamental, onde os anos iniciais foram divididos em 2 ciclos. O primeiro ciclo e o segundo ciclo. E aí, dentro desses ciclos, geralmente, que é feito o que a gente vai chamar aqui de progressão continuada. A progressão continuada, que não é a mesma coisa que a aprovação automática, ela é feita geralmente dentro dos ciclos. Você tem progressão continuada do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro. O que é uma progressão continuada? É uma forma de respeitar o tempo de aprendizagem do aluno. O aluno que está em franco processo de aprendizagem, mas que não consegue alcançar os índices mínimos
tempestivamente, isso é, dentro de um determinado prazo, mas que é notório o processo de aprendizagem dele, ele pode passar de um ano para outro dentro de cada um desses 2 ciclos aí. E isso é o que ele vem falando aqui por progressão continuada. Então, nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série ao ano, aqui nós temos a progressão regular por série ao ano, passa de um ano para outro, de um ano para outro. Geralmente, dentro do ciclo, ocorrerá a chamada progressão continuada, mas a progressão continuada para ocorrer, os sistemas, via de regra, isso é regra geral, colocam que o aluno tem que estar em franco processo de aprendizagem. O aluno não aprendeu nada, não sabe ler nem sabe escrever, não sabe nada. Ele não vai, mesmo dentro do ciclo, do primeiro ciclo, passar do primeiro ano para o segundo. Porque no primeiro ano ele já tem que saber ler e escrever. Mas ele não sabe absolutamente nada. Ele não vai passar para o segundo. Por quê? Porque não é aprovação automática. Quando você fala em aprovação automática, presume-se que, independente dos resultados, aquele aluno vai passar de um ano para outro, de uma série para outra. Na progressão continuada, isso não acontece, não é aprovação automática. Ele passa até de um ano para outro, de uma série para outra dentro do ciclo, sem ter alcançado os índices mínimos para aprovação, desde que comprovado que ele está em franco processo de aprendizagem. Se do primeiro para o segundo ali ele não aprendeu nada, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não aprendeu nada, ele não passa. Passá-lo seria aprovação automática e a LDB não tem previsão de aprovação automática. Ela tem de progressão continuada e a progressão continuada não abre mão da avaliação, o aluno é avaliado e é justamente através do processo de avaliação que se prova, que se comprova que ele está em processo de franca aprendizagem. Se ele não estiver, ele não pula de um ano para outro dentro do ciclo. E detalhe, aí ali no primeiro ciclo ele teve 3 anos para dominar uma série de princípios, valores, habilidades, competências, atitudes. Ele teve esses 3 anos, ele teve uma flexibilização, porque a ideia do ciclo é respeitar o tempo da criança. Ela não aprendeu dentro de um determinado tempo, que é o tempo da escola, mas ela está aprendendo, e se der mais um tempinho para ela, ela consegue aprender e internalizar aquele conhecimento, aqueles princípios, aquelas atitudes, aqueles valores. Ela só precisava de um pouco mais de tempo e o ciclo permite isso. Mas quando ela chegar ali, no 3º ano, no final do primeiro ciclo, ela tem que dominar todas as competências do ciclo se quiser passar para o outro. Ela precisa dominar. Porque ainda que ela esteja em franco processo de aprendizagem das competências, princípios, valores e conhecimentos do 3º ano, que encerra o primeiro ciclo, se ela ali no 3º ano não dominar, ela não vai poder mudar de ciclo, mesmo dentro do conceito de progressão continuada, porque para a maioria dos sistemas a progressão continuada só ocorre dentro do ciclo, de uma mudança de um ciclo para o outro. Se ele não dominar tudo que é pertinente ao ciclo, mesmo havendo a progressão continuada, ele não vai mudar de ano, por consequência, ele não vai mudar de ciclo. Agora, isso tudo que eu acabei de te falar é norma que é prevista dentro do respectivo sistema de ensino. Isso pode ocorrer em um estado e no outro ser um pouco diferente. Regra geral, é isso que acontece na maioria dos estados. Eu trouxe aqui, por exemplo, a deliberação do Conselho Estadual de Educação número 9, do ano de 1997, do Estado de São Paulo, que regulamenta justamente isso aqui que a gente acaba de ver, do 32, parágrafo 2º, que vai falar da progressão continuada, respeitando a norma de cada sistema de ensino. Então, o Conselho Estadual de Educação, através de deliberações ou resoluções, regulamentam, através de deliberações, que é o caso, ou resoluções, diretrizes, o regime de progressão continuada no ensino fundamental para os respectivos sistemas. Cada um vai fazer a sua deliberação ou resolução para regulamentar. O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos, isso é, o ensino fundamental, pode ser organizado em um ou mais ciclos. Eu mostrei ali 2 ciclos para os anos iniciais, mas como disse para você, eles também podem se estender os ciclos para os anos finais do ensino fundamental. Isso eu também mencionei.
E aí vem o artigo número 1, parágrafo 3º da resolução número 9 do Estado de São Paulo. O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Isso é, o fato de haver progressão continuada de um ano para outro dentro do ciclo não exime a escola de avaliar, e é justamente com base nessa avaliação que ela vai provar que aquele aluno está em franco processo de aprendizagem, por isso ele merece passar de um ano para outro dentro do ciclo. E é através daquela avaliação que vamos assegurar um processo de recuperação contínua e paralela dos estudos do aluno, para que ele não precise passar sem saber tudo, para que ele possa realmente dominar aquele conteúdo dentro de um determinado período, ok? Muito bem, 32, parágrafo 3º. Vamos falar do idioma. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Esse é o idioma oficial para o ensino, para ministrar o ensino fundamental. É a língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso é, itinerários pedagógicos próprios que favoreçam a comunidade indígena a aprender. Aqui a gente faz uma remissão, uma comparação entre o 32, parágrafo 3º, que está aqui na tela de novo, e o que diz a Constituição Federal sobre o tema. É a Constituição Federal, lá no seu artigo 210, parágrafo 2º, vai também tratar do tema. Informa a Constituição que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também, isso é, além da língua portuguesa, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Com isso a gente chega a uma conclusão, que mesmo na comunidade indígena, o idioma oficial para o ensino fundamental é a língua portuguesa. Combinando os dois artigos e com esse também, fica claro que o idioma oficial, mesmo na comunidade indígena, é a língua portuguesa. Porque está escrito ali na Constituição. As comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. Isso é, embora seja um ensino bilíngue, o carro-chefe é a língua portuguesa, mesmo dentro da comunidade indígena. Temos aí o 32, parágrafo 4º da LDB, voltamos para a LDB, que nos ensina que o ensino fundamental será presencial, por razões óbvias, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações de emergência, como as que vivenciamos no ano de 2020, por ocasião da pandemia do Covid-19, que catapultou desde 15 de março a maioria das instituições públicas e privadas para o ensino à distância. Foi uma situação de emergência que nos levou ao universo do chamado homeschooling, não é verdade? Então, o ensino fundamental, tanto nos anos finais como nos anos iniciais, será presencial, sendo possível ser ministrado à distância em caráter complementar ao presencial ou em situação de emergência. Situação de emergência que nos leva ao conceito do homeschooling, ocorrido, como eu disse antes, em função da presença da Covid-19, do coronavírus, nas instituições de ensino e em todos os ambientes coletivos da sociedade brasileira. E a solução encontrada foi o ensino através da internet, o ensino através da TV Escola, através de outras formas de mídia, inclusive com a entrega de materiais impressos nas escolas, para serem estudados em casa pelos alunos. O famoso homeschooling. Perfeito? 32, parágrafo 5º, praticamente fechando a nossa aula, vai falar que o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos que trate dos direitos das crianças e do adolescente e dos adolescentes,
tendo como diretriz a Lei 8.069 do ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Adequado a quê? Adequado à faixa etária dos estudantes. Então nós temos inúmeras cartilhas com imagens e ilustrações que são adequadas para alunos dos primeiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. E temos também inúmeras cartilhas, inúmeros documentos que são adequados aos alunos dos anos finais do ensino fundamental, tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus direitos e suas prerrogativas. Fechando, 32, parágrafo 3º, que já foi estudado em aula anterior a título de remissão. O 32, parágrafo 3º, nos ensina sobre o estudo sobre os símbolos nacionais. Será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. E que seriam esses símbolos? Seria a bandeira insígnia, seria a bandeira nacional, o brasão da República, o hino nacional e os selos pertinentes à República e aos entes da Federação. Perfeito? Terminamos aí mais uma aula. No próximo encontro, vamos falar do ensino religioso, artigo 33 da LDB. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.